Então, bem-vindo a todos, a todas, todos que cá estão, sim. Quero agradecer a todos a vossa presença aqui nesta jornada. Vai ser uma jornada muito intensa, muito bonita, vai estar cheia de coisa interessante para partilhar, sim. Vamos falar à volta do tema do autismo, sim. Vamos ter intervenções muito importantes. O autismo não é uma doença e nós queremos que isto quede muito claro, fique muito clarinho. Para nós, isto não é uma doença, sim. As crianças, eu acho, são todas anjinhos, são pequenas criaturas que viram a nossa vida para realizar uma função. Todos temos uma função e muito importante, todos nós. Uma criança com algum transtorno do espectro autista, ou com hiperatividade, ou com dislexia, ou com síndrome de Down, ou como autoimune, como vocês já me ouvirão falar muito, não são diferentes, são especiais. E precisamente por isso, nós, a sociedade inteira, deve fazer um esforço para se adaptar a eles, não nós a eles. Portanto, isso é possível desde uma consciência superior, desde um conhecimento profundo de todas as aristas desse grande diamante que é uma realidade especial. Sim? Este transtorno às vezes é mal entendido e mal vivido e gerido por parte das famílias e por parte da sociedade. E aquela pontinha do iceberg é a escola. Sim, por isso nós temos convidado uma especialista nesta área, a Renata. Renata é uma pessoa muito especial. Além de ser um ser humano de uma categoria excepcional, ela também é mãe de um menino autista, verdade? Posso fazer, Renata, assim uma apresentação mais oficial ou preferes fazê-lo tu para que o que tu queres que brilhe mais nesta apresentação, seja da tua parte? O que é que preferes? Oi, Gala, obrigada primeiramente. Não, você pode falar. A gente vai estar aqui não somente para falar, né, do que eu já fiz, experiência somente, mas eu quero estar aqui também como um ser humano, uma mãe também, né? Então, eu acho Pois. que também como a Tânia, né, como a gente se integrou. Então, você pode sim falar um pouquinho. Vou contar, porque é que eu às vezes, não, é que às vezes Eu, esquecemos-nos. eu não consigo falar de mim, então eu tenho esse problema. Então, eu já começo já na palestra. Então, esteja tranquila, porque cá estou eu. Quero te apresentar de maneira muito. Peraí, por favor, tirem o som. Pronto. Aqui mais alguém, por favor. Quero relembrar só para tirar o som, só para não, pronto, para não desconcentrar. Segundinho só. O que eu tenho por aqui? Ok. Sim, há pessoas entrando. Se alguém não conseguir entrar, por favor, digam, que também não é difícil Eu, copiar e pegar o. eu acho que é melhor você colocar o sem o som para quem tá com o som aberto. Às vezes eles não sabem mexer, tá, Gala? Pois, pois, é verdade. Ok, peraí, ok, eu acho que já está toda a gente. Ok, eu acho que já está toda a gente sem som. É. Sim? Pronto. Sim. Ok. Hum, Muito bom. Então, um segundo. Vou deixar acesso também para uma pessoa. Pronto. Então, vamos sim, vamos começar. A Renata, ela mora na Inglaterra, mas ela é psicóloga, membro da British Psychology Society, é Portage Practitioner, portanto, ela está muito ativa neste sentido. Ela é A2 Module Assessor, palestrante internacional e coautora de 5 livros. Senhoras, temos aqui uma eminência neste tema, sim. Ela oferece suporte e serviços para pessoas com necessidades especiais, incluindo autismo e TDAH. Mas eu acho que o que faz realmente dela um ser humano excepcional é que ela é também mãe de uma criança muito especial.
Sim, Renata, quando tu quiseres, podes começar, a tua apresentação. Relembro para as pessoas que já estão entrando aqui, vamos ir deixando as nossas perguntas no chat, de maneira que no fim da intervenção dela eu possa filtrar e colocar a ela. Sim. Pode ser? Obrigada, Renata. Ótimo. Obrigada, Gala. Obrigada pela oportunidade também. Obrigada por todos estarem participando, porque isso vai ser incrível. E também vocês estarem compartilhando depois, porque com certeza todo mundo vai estar contribuindo com coisas importantíssimas para a gente poder colocar em prática de alguma forma. Sim, Meu nome é Renato, como a Gala disse, sou mãe atípica e foi através de ser uma mãe atípica que acabei sendo uma profissional, não foi ao contrário. Eu sempre digo que da minha situação foi pela dor que virou amor. Então, não foi eu com o sonho de ser uma psicóloga e acabei tendo um filho especial, foi ao contrário. Então, eu tive que fazer desses steps que para a gente no começo parece um espinho, né? Que a gente tem que vira rosa, mas tem um espinho ali que faz parte. E eu tive que fazer disso o melhor que eu pude, por esse amor que a gente tem incondicional pelos nossos filhos. O que eu vou estar falando, eu vou até começar a compartilhar aqui. Garanto para vocês, pessoal, não sou da tecnologia. Ai, e sempre. Deixa eu ver aqui, Gala. Deixa eu escolher aqui. Vocês estão vendo? Conseguindo ver, né? Estamos vendo o É, teu tá ecrã. falando. Ai, obrigada. Eu estava falando da inclusão e suporte para as crianças especiais em Portugal. Claro, esse evento está sendo, né, Gala, criado aí, está sendo pela Gala que está em Portugal, pelo pessoal. Eu não estou em Portugal, mas de tudo que nós conversamos inicialmente, eu acho que as dificuldades está sendo mundial. Tá? A gente está falando para Portugal com todo o nosso coração, mas isso serve para qualquer pessoa que estiver assistindo isso de qualquer lugar do mundo, tá? É, e é realmente isso, é um olhar para o futuro. E quem olha para o futuro somos todos nós. Então não adianta a gente falar, não, a gente tem que prestar mais atenção em cada país, né? Cada um tem as suas dificuldades. Sim, mas todos os países nós vamos encontrar crianças especiais. Em todos os países vai ter famílias que não está preparada, que não planejou ter um filho especial. Então isso é para todos nós, tá? Bem, já fiz a minha minha apresentação. Um pouquinho aqui para vocês. E vai ser isso. A gente vai estar explorando um pouquinho esse panorama aí da inclusão, que vai muito além da gente aceitar uma criança dentro de uma escola. Tá? Vou estar falando um pouquinho da parte da educação, que é o que a gente mais está encontrando dificuldades também, tá? É mais do que, muito mais de aceitar uma criança. A inclusão, na verdade, eu vou estar falando um pouquinho disso, que se não tiver um apoio geral, isso não é uma inclusão, isso é só uma apenas aceitação daquele momento, naquele lugar, tá? Inclusão é quando faz parte de tudo. Dentro de casa tem entendimento, dentro da escola tem um entendimento, tem uma preparação, e dentro da nossa comunidade. Isso é inclusão. Esse não vai ser apenas uma pequena aceitação, tá? Então, crianças especiais construindo um futuro brilhante. Vamos começar um pouquinho a falar da autonomia, né? Das crianças. A gente fala tanto dos nossos filhos especiais, das crianças que nós trabalhamos, que seja você papai, mamãe, que seja você um profissional. Eu acho que o maior foco de tudo, né, nesses investimentos gigantes que todo mundo fala se a criança tem independência, né? Porque o resultado da autonomia e da independência é a criança ser feliz, é aquele ser humano ser feliz, né? Porque não existe uma criança feliz e ela ter problema de saúde mental, porque está muito linkado as duas coisas, esses dois assuntos, né? A gente vai ver muita gente deprimida, que ao decorrer dos anos não teve um apoio, não teve um entendimento, isso virando, sim, um problema de saúde mental. Então, mesmo que eu estou colocando aqui a autonomia e independência, construindo uma vida significativa e construindo ativamente para
a comunidade. O que que seria isso? Renata, eu já sempre ouvi isso, né? Que tem que ter, vamos trabalhar na autonomia, na independência. Vamos lá. Gente, quanto mais nós vivemos, mais os anos vão passando nesse mundo tecnológico que estamos vivendo, que isso não se atualiza, por ano mais, isso se atualiza por dia, por hora, né? E nós estamos vendo que a ciência ela está trazendo muito mais para nós e nós não estamos colocando isso em prática. Ah, mas o que que você quer dizer com isso, Renata? O que eu quero dizer para vocês é que hoje tudo tem nome, vocês já perceberam isso. E para muita gente que não conhece essas condições, eles colocam que virou moda, né? E isso vai doendo dentro da gente. Vai doendo não só por eu ser mãe, vai doendo porque eu trabalho com essas crianças, eu trabalho com essas famílias. Então, há uma coisa que está acontecendo é a ciência está evoluindo, a tecnologia está evoluindo e nós, como seres humanos, não estamos evoluindo. O que que seria? O que seria? Dentro das escolas, por exemplo, né, a gente vai falar sobre autonomia e independência, mas se esses professores não estiverem atualizados, criança, então nós precisamos também pensar nisso tudo, tá? Que um braço disso vai ser a integração social. Né? Então, o apoio que as crianças têm dentro da escola, os professores atualizados, mas vamos jogar a culpa só no professor? Não, isso vai vindo mais lá da frente ainda, né? Nós temos que ter um governo com uma atenção, pessoas ali do poder com uma atenção para estar dando uma qualificação melhor para esses professores, porque no final das contas também não é só os pais que sofrem a criança, os professores também sofrem, principalmente aqueles que não têm uma experiência pessoal com um filho especial. Então, para ele também, às vezes, muitas vezes, é novidade aquilo. Então, acaba sendo um transtorno para eles mesmos de algo que eles não conhecem, que é onde vem a ansiedade, vem o medo também de trabalhar com a criança. E vem também muito o estresse, tá? Então, aquele ambiente de trabalho para a criança também não é legal, tá? Eu estou falando generalizado, mostrando os slides para vocês, tá? Não sei quem gosta de tirar foto, eu sou uma pessoa que adora tirar foto quando estou vendo slides. Então, por isso que eu coloquei alguns slides com coisas escritas, tá? Para vocês, algum conteúdo aqui. É, que nem aqui está falando, a interação com outras crianças, participação em atividades do dia a dia, promove a construção de relacionamentos saudáveis e a inclusão social. Quantas escolas que eu visito por ano? São muitas, tá? E são muitas que eles não sabem como trabalhar com as crianças, não tem uma preparação. Então, eles não conseguem promover essa integração social dentro da escola. Eles querem proteger essa criança. Ou querem proteger, às vezes, com o coração muito cheio de amor mesmo. Mas eles acabam não sabendo como colocar isso em prática, né? Uma criança que, às vezes, ela não é apenas, tem a condição do autismo, ela tem outras comorbidades, ou tem alguma deficiência física também. Então, por causa que falamos muito sobre o bullying, às vezes essas crianças ficam muito dentro da sala. Já peguei muitas crianças na hora do break, na hora do lanche, na hora, né, do recreio, não lembro como que todo mundo fala, né? É, é muito complicado. Eu vejo essas crianças, às vezes, meia hora, 45 minutos dentro da sala, apenas com assistente de professor. Ou às vezes acabam ficando até sozinhas, porque não tem ninguém, mas para a escola eles estão protegidos, né? Eu acho que alguém está falando, né, Gala? Então, isso às vezes me dói em dois lados, de ver aquela criança daquele jeito e ver que também a escola não está preparada para aquela criança. Então, como que nós vamos ter uma integração social, se as pessoas não estão preparadas para isso? Então, eu acho que da maneira que a ciência evolui, da maneira que a tecnologia evolui, nós também temos que abraçar tudo isso para a gente evoluir junto com isso. E para isso, tomando conta desses assuntos, desses polos de assuntos que envolvem as crianças especiais, o foco é exatamente esse, né? Dele ser um cidadão ativo. Porque nós estamos com essa falta de abraçar essa conscientização, nós estamos criando um mundo doente, porque tudo virou doença.
E não é isso. Não é porque foi dado um nome científico que aquilo é uma doença. Aquilo é uma condição. Só que nós não estamos usando com a melhor positividade de falar, temos um significado disso, temos um nome para isso, vamos fazer o melhor que a gente pode para essa criança. Para esse adulto que foi diagnosticado tardio, não, nós olhamos para aquela pessoa, ela tem um nome agora, é autista, eu não quero ficar perto porque eu não sei, eu acho que é doente. Não, essas pessoas estão ficando doentes porque nós estamos fazendo elas doentes. Nós não podemos mais trabalhar desse jeito. A gente tem que ter consciência, entender sobre essas condições, para a gente dar essa oportunidade dessas pessoas serem um cidadão ativo. Um cidadão ativo, né? Vamos falar diretamente para um governo, ele vai ser um cidadão contribuinte. Ele vai ter a vida dele ativa, ele vai poder trabalhar, ele vai ter essa vontade de sair e das pessoas começarem a ver o que ele tem de bom, o que ele tem de positivo para estar oferecendo. Não sendo reconhecido como se tivesse uma doença ou ser desabilitado, tá? Então, é nesse foco que a gente tem que pensar, não a gente apontar o dedo, a gente dá a mão. Leis e direitos, né? Protegendo a inclusão. Bem, eu dei uma pesquisada, em algumas coisas para falar diretamente para Portugal. Sei que todos os países, né, cada um tem a sua lei, cada um está criando da sua maneira, da melhor maneira possível. E eu vi, sobre a Lei de Base do Sistema Educativo. E eu achei ela, no meu ponto de vista, isso não é uma crítica, ou se for uma crítica, que seja ela bem construtiva. Eu acho que tem alguns pontos, por exemplo, que eu estava lendo, que eu acho que ela está muito generalizada ainda. Então, muitas coisas se encaixa como se fosse realmente uma desabilidade, o que tem que fazer. Sim, algumas coisas a gente tem que olhar o que é uma condição, o que é realmente uma doença, uma desabilidade física. Tem, mas eu acho que nesse ponto, tá? Legislação, ela tem que ter um ponto muito forte governamental, ela tem que ter um ponto muito positivo. Por que que eu digo isso? Porque nós vamos falar de um público em geral, o público que conhece por ter um filho, o público que conhece por trabalhar e aquele público que não sabe nada sobre o assunto. E quando tem uma legislação, é como se fosse um manual para as pessoas lerem e elas conseguirem se identificar no que podemos fazer. Isso vai servir para todos os lados, para esses profissionais, para os pais, e isso vem para abraçar a todos, eles não vêm para separar. Então, eu acho que nessa parte de legislação, de leis, falando diretamente para Portugal, desculpa, não estou apontando o dedo, estou sendo justa, porque quando eu leio algo, eu leio da maneira assim, como mãe. Eu não leio somente como, como professora, eu leio como mãe, porque eu tenho um filho especial. Então, eu falo, se eu morasse naquele país, eu preciso entender sobre a lei. Por que que eu digo isso? Porque pelo meu trabalho hoje que eu ofereço, veio pela experiência que vivida, tá? Vivenciada. Então, eu fiquei perdida no sistema. Eu lia coisas do Brasil porque eu era de lá, mas quando eu lia daqui era diferente. Então, parece que não tem um abraço, porque cada um vai seguir as dificuldades que você tem. Então, aqui dentro desse sistema, ele tem que ser mais dividido, mais específico para as pessoas entenderem, tá? E é um ponto que eu acho importante, porque imagine um professor. Gente, eu vejo professores saindo de licença por depressão, por ansiedade. Por quê? As crianças são 30 crianças no mínimo dentro de uma sala de aula, tá? Muitas vezes vai ter crianças ali dentro, três, quatro crianças diagnosticadas, e tem algumas ainda que não são. É muita pressão para as crianças estarem num ambiente que elas não são entendidas, mas é muita pressão para quem está ensinando elas. Então, eu acho que as coisas têm que ser muito bem, eh, nessa legislação, nessa lei, muito bem planejada para proteger os dois lados também, né? Porque é difícil a gente cobrar de uma pessoa algo que ela não sabe, né? Então, é isso. E aqui faz parte do que eu já estava dizendo, né? Dos direitos das crianças. Tem direito, todo mundo tem seu direito. Um dos direitos que a gente
tem é a nossa própria voz, é a gente dar voz, é deixar aquela criança, aquele jovem, aquele pai, cada um tem seu direito. Os profissionais, os pais, todos têm que ter uma voz. Só que no momento a gente está tendo dificuldade que essas vozes elas sejam em harmonia. Está tendo muita discussão entre um e outro e aquela criança acaba não tendo um apoio. Porque são pais que não entendem muito bem, porque quem que é a família que planeja ter um filho especial? Ninguém planeja. A gente planeja ter um filho que vai ser, pensa quando engravida, ser jogador de futebol, ser um jornalista, ser um médico, um dentista. Aí vem um filho especial. Quem que planeja isso? Ninguém planeja isso. E ninguém vai ficar, quando engravida, lendo como que o sistema daquele país funciona se eu tiver um filho especial. Ninguém. Então, os professores, os profissionais, não só professores, tá? Eu tô falando muito da educação, porque eu vejo que ela está totalmente saturada, totalmente quebrada, tá? Então, o que acontece? Aí são professores discutindo com pais e pais discutindo com professores. E no meio disso, a criança sofre. Só que a gente vê que os dois precisam de apoio. Um país que invista nesses professores, que invista no cuidado deles também, na preparação deles também, na saúde mental deles também. Para que ele seja um suporte para esses pais. E a mesma coisa, a conscientização dessas famílias também. Que assim, essas famílias que estão ali necessitando também de apoio para entender o seu próprio filho, que eles também não têm o conhecimento inicial da questão em si, né, da condição, que seja apoiado um outro. Aí sim, essa criança, ela vai ser saudável. Eu falo saudável no sentido emocional. Ela vai estar preparada para os desafios da vida que ela já vai estar sofrendo, tá? É, aqui mesmo está falando do acesso, né, à educação regular, adaptação curricular, mas aqui tudo eu falo. Quando quem a gente lê dessa forma, parece que todos os professores já foram capacitados, né? Mas é complicado, porque quando eu tenho uma reunião privada só com os professores, eles se abrem de uma maneira que alguns ficam até emocionados para dizer. Às vezes, na faculdade, muitas vezes, gente, em um curso de 3 anos para ser um professor, se for colocar um mês fechado que eles aprendem sobre necessidade especial, é muito, é muito. Então, isso é importante. Essa acessibilidade, né? A lei garante a acessibilidade de escolas, recursos educativos, atividades para as crianças com necessidades especiais. O objetivo é criar um ambiente inclusivo que atenda às necessidades de todos os alunos. É tão fácil falar, não é? Tão fácil falar, é tão fácil a gente, nossa, levantar a mão e falar assim, nossa, olha só o nosso ethos, olha só o nosso histórico curricular dessa escola. Aí você vai ver que as escolas elas seguem uma regra, uma mentalidade que de 100 anos atrás, onde muitas das condições não foram nem dados os nomes ainda, né, de muitas delas. Então é muito fácil falar, mas não é fácil colocar isso em prática. Então é onde esse ambiente escolar ele tem que ser inclusivo de uma maneira holística. Porque senão, como eu disse inicialmente, isso não é inclusão, é apenas aceitar aquela criança na escola. Inclusão, gente, é incluir em todos os lugares. Nós somos seres humanos em todos os lugares. O autista, ele vai ser autista em todo lugar. Ele não é autista só na sala de aula. Ele é autista em todo lugar. Então, isso é importante a gente colocar em prática, mudar certas coisas. Nem... Eu estou vendo que está sendo muito lento as mudanças de tudo, porque senão essa acessibilidade ela não vai existir, ela vai ser só no papel. Desafios e soluções. É, desafios são muitos, né? Acredito que se vocês não são pais aqui, vocês são alguns profissionais, né? E se tiver alguns que não sejam nem profissional e nem pais, estou muito feliz que você esteja aqui. Muito.
porque é o que a gente mais precisa. É de pessoas assim que se interessam em aprender um pouco de coisas que não passaram pela própria vida, né? A inclusão de crianças especiais em escolas portuguesas apresenta desafios, como todas as outras. Coloquei portuguesas aqui, mas a gente já sabe. Eu deveria colocar o globo terrestre ali, né? O desafio são em todo lugar. E incluindo a falta de recursos, de profissionais especializados, necessidade de adaptação curricular, a falta de preparo de alguns professores para lidar com as necessidades específicas dessas crianças. Igual eu disse, estão falando de portugueses. Sim, tenho meus clientes portugueses também, que passam por alguns desafios sempre, quando tem as consultas comigo. Eu tento abraçar bastante, não só os pais, como os professores também. Abraço ali junto para a gente discutir. Tem coisas que são implantadas na escola e não são passadas de uma maneira eh, mais detalhista. São passadas de maneira muito generalizada e são assuntos importantíssimos, como a gente está falando aqui agora, de crianças com necessidades especiais ou disabilidade. Tem crianças que muitas vezes necessita de um diagnóstico. A lei britânica, ela é um pouco diferente, tá? Por mais que a gente está passando desafios gigantescos aqui pela falta de mão de obra hoje, mas é um desafio gigantesco que nós temos, porque a lei, ela diz que para uma criança ter suporte, tá? Um suporte dentro das escolas, um suporte onde ela precisa na sociedade, ela não necessita ter um diagnóstico fechado. Apenas mostrar as evidências dessas necessidades que ela apresenta, tá? Só que o detalhe é, como nós não temos, tá tendo muita falta de profissionais nessa área, então tá havendo muita confusão dentro das escolas. Porque se a pessoa não entende muito bem, não teve aquele treinamento, ela não consegue identificar nem mesmo as dificuldades daquela criança que pode ser autista. Então, aquela criança, ela passa a ser o quê? Uma criança birrenta, uma criança que só não quer fazer as coisas. E isso está sendo em todo lugar do mundo, tá? E em Portugal está sendo a mesma coisa, porque as pessoas que chegam até a mim, eu tenho exemplos, a minha estatística é por elas, o que estão me passando, tá? E a gente vê, tem mães que falam para mim, eu amo o professor do meu filho, mas eu vejo que ele está sofrendo da mesma coisa que eu, porque quando a gente conversa, nós estamos todos passando pelo mesmo desafio. Soluções. Poderia, né, colocar, né, uma lista gigante, né, aqui de soluções. Mas é complicado. É bem complicado, porque, como eu coloquei, para superar os desafios é preciso investir em formação de professores. Gente, é uma coisa assim que todo mundo que eu converso pelo mundo todo, a gente fala a mesma coisa. Por que que o governo não investe na educação como investe na saúde? Né? Somos totalmente dependentes deles e totalmente presos em algo que não deveria ser mais nesse mundo que vivemos, né? Porque a gente vê que os investimentos, eles estão sendo poucos, mas eu já vi algumas cidades, não preciso citar nomes de algumas, né? Porque senão a gente vai ficar com inveja, então não pode falar. Brincadeira. Mas tem sim algumas cidades que eu amo fazer esse tipo de estatística para mim mesma. Tem uma cidade em particular aqui, tem uma cidade particular no Brasil, por exemplo. Tem algumas coisas boas acontecendo em Portugal também, mas ela está sendo porque a comunidade abraçou, porque a escola abraçou e porque a Câmara abraçou. A Câmara, né, que fala, né? Que é a prefeitura, né? É porque eles abraçaram. Aí você tá vendo. Aí tá ocorrendo uma inclusão. Aí, essas coisas que eu coloquei aqui de soluções, você começa a ver e fala: Meu Deus, não é bicho de sete cabeças, né? Como a gente usa a terminologia no Brasil, né? Nem é uma coisa que ninguém consegue fazer. Não, mas precisa de uma pessoa dar um passo à frente para começar a fazer algo. Tá? Então, adaptação curricular, todas essas coisas, né? O ambiente escolar mais inclusivo. Gente, vocês não têm noção. Tem coisas que eu não pude tirar foto, gostaria de ter compartilhado, mas dei uma assessoria para pai um tempo atrás e nós não gastamos quase nada de dinheiro. Nós adaptamos algumas coisas dentro das salas com o que tinha, porque aquela pai estava para fechar as portas.
A PAI são as escolas, né, especiais que tem no Brasil, né? E elas são tipo fundações, associações. Ela é totalmente dependente de verbas. E saturado de crianças especiais lá dentro. Saturadas. Então, você via crianças com esquizofrenia misturado com as crianças autistas. E eles não tinham diagnóstico, dividiam medicamentos, tá? Sem saber o que que era. Medicamentos psiquiátricos sendo doados, porque uma criança não tomava mais, então eles passavam aquilo ali. Isso a gente vê em países, sim, sem recursos. Mas você sabia que isso está acontecendo em todo lugar, né? Crianças sendo medicadas sem até os pais saberem dentro de escolas, tá? Porque os próprios professores não dão conta, eles estão levando medicamento. Isso está acontecendo pelo mundo todo, não é só Brasil, terceiro mundo, não, gente, é na Europa, tá? Então, as soluções, ela tem que ser abraçada por todos os lados para ser inclusivo, porque enquanto o papai talvez não conseguiu olhar bem, aquele professor conseguiu olhar. Se o professor não olhou, aquelas crianças saíram na rua, a sociedade entende sobre ela. Isso é inclusão, isso é solução, tá? Colaboração, colaboração que eu estou dizendo aqui, pais, professores, profissionais da saúde, isso é essencial. Você leva hoje uma criança para um pediatra. Muitos profissionais, como médicos, pediatras, eles não são capacitados para entender o autismo. Só que, às vezes, também não está tendo muito interesse deles entender essa condição. Então, às vezes, a criança sai de lá depois de 5 minutos porque o médico não deu conta de entender aquela criança. Gente, somos todos nós profissionais que temos que ter essa capacitação, esse interesse de abrirmos para esse mundo que está aí na nossa cara e ninguém está prestando atenção. Investimentos necessários, né? Já falamos ali na frente sobre formação, investir em formação de professores. Quantos professores que eu conheço falam assim, Renata, eu estou tirando do meu bolso esse treinamento, mas eu estou com muitas crianças especiais dentro da minha sala, não sei o que fazer, o governo não está ajudando, é pouquíssimo investimento que está tendo, eu não sei mais o que fazer, estou tirando da minha alimentação para mim pagar um curso para me entender. Muitas, porque eu ofereço meu workshop sobre para escolas, consultoria. Muitas vezes eles pagam do bolso para fazer comigo. Isso me corta, é meu trabalho, mas isso me corta o coração. Deveria estar sendo investimento da Câmara, deveria estar sendo investimento aí da educação, da saúde, está fazendo esse tipo de investimento. Não esses profissionais estão tirando do bolso. E a mesma coisa os workshops, entendimento e formação para os pais, que não estão preparados a entender esses filhos dentro de casa. Lembrem de uma coisa: os primeiros terapeutas são os pais. São os pais. Não adianta a gente levar o filho para a escola reclamar do comportamento daquela criança, devolver para os pais como se eles fossem totalmente 100% culpados. Porque se a gente tem um interesse maior de ajudar aquela família, ajudar aquela criança, a gente vai tentar entender o que está acontecendo. Se é um diagnóstico que tem que ser feito, um encaminhamento que tem que ser feito, porque muitas vezes a escola pode ajudar com esses encaminhamentos, mas não apontar o dedo. Isso está sendo muito triste. Recursos novamente que já acabamos de colocar, né? Recursos pedagógicos. Será que está sendo bem atualizado isso? Isso vai entrar dentro da lei. Isso vai entrar dentro dos direitos. Será que está sendo atualizado isso? A criança com autismo, TDAH, será que ela aprende matemática, ciência, a língua que seja, da mesma maneira como todo mundo? Não. Somos feitos totalmente diferentes. Somos indivíduos. Somos únicos. Infraestrutura da escola. Igual eu disse, precisa de uma pessoa. Como eu disse, né? Essa consultoria de olhar para a escola, o que está acontecendo, qual é a idade, quantas crianças que vocês estão notando que têm necessidades especiais, tem diagnóstico, não tem diagnóstico, tem que pensar nisso. Tem ou não tem diagnóstico? Tem. Quantas tem? O que não tem? O que vocês estão vendo? Qual que é a idade que vocês estão percebendo? Isso é importante fazer dentro dessa infraestrutura. É importante pensarmos nisso, tá? E outra coisa, isso vai evitar muitos outros desafios, até mesmo o abuso. Até mesmo o abuso.
Papel dos pais. Nossa, isso é como se fosse apontar mesmo o dedo, né? Informação e apoio. Gente, é tanta coisa que aponta para nós, né, como os pais. Você não fez isso, ele faz isso porque você não educa, é que você não sabe lidar com a criança, é que você mima demais. É tanta coisa que aponta para nossa cara que às vezes esses pais eles estão ficando mais doente do que própria criança que ela não é doente, mas ela está ficando muito mais, ela já está tendo realmente uma doença mental, depressão, ataque do pânico e muitas outras coisas, toque, muitas outras coisas. Por quê? Ela só tem o dedo apontado na cara dela. Ela não tem um apoio. Ela não tem onde ir. Nós criamos algo tão maravilhoso. A gente também, por ser confidencial, não posso ficar tirando foto, nada dessas coisas, mas são coisas que eu vou ter que pedir para tirar foto para mostrar para vocês. São os cafés que nós fazemos para os pais dentro da escola, dentro, sabe? E é algo que está ficando tão bonito o relacionamento, porque porque a gente sabe que muitas vezes os filhos, né, se comportam diferente de dentro de casa, né? A gente sabe disso. Então, é uma troca de informação maravilhosa que tem. A gente aprende um com o outro, né? E isso é muito, muito importante, né? Que esse apoio, essa, eu falo assim, esse grude, porque uma coisa que mudou muito, não sei na época de vocês, mas nossos pais tinham que estar muito na escola, né? Era muita reunião, tinha que todo o termo, né, half term, todas as férias que tinha que pegar o boletim de notas e os pais tinham que assinar aquilo. Tinha uma reunião para falar do seu filho daquilo. Eu não estou vendo muito mais isso. É raro essas coisas estarem acontecendo. Nós estamos cada vez mais distanciando. A tecnologia é maravilhosa, mas a tecnologia também distancia, porque agora é tudo pelo e-mail. Ninguém sabe quem é quem, né? Participação ativa dos pais no processo educativo da criança, que eu acabei de falar, já adiantei aqui um pouquinho, fundamental. Eles podem contribuir com o desenvolvimento de um plano individualizado. Esse plano individualizado, aqui nós chamamos de Education Healthcare Plan, tá? É um plano que as crianças especiais, quando o ambiente que ela está, o provision que a gente fala, a escola que ela está, não oferece tudo que aquela criança necessita para ela atingir os objetivos dela, para ela se desenvolver ali dentro, esse plano ele tem que ser colocado em place, né? Ele tem que ser feito esse plano, tá? Para como se fosse um manual da criança. E isso acompanha a vida dele escolar todos os anos. Todo ano, quando dá 12 meses, tem que fazer a revisão para saber o que foi que a criança atingiu ou não atingiu, melhorou, não melhorou, algumas coisas, outras coisas. Então, é um plano que realmente ele funciona. Sim, mas o detalhe é esse, igual já gostaria de dizer. Muitas vezes esses planos, de alguma forma, são colocados nos outros países também, mas muitas vezes não são todos que entendem como colocar aquele plano na ativa, tá? E isso é importante. Porque é como se você comprasse um produto. Vamos falar do Lego. Você comprou aquele produto, tem lá um manualzinho com aquele monte de peça, né? Se você não tem a didática, você não entendeu muito bem como o Lego funciona, minha filha, o avião vai virar um navio, né? A foto do negócio não vai funcionar. É a mesma coisa. Mesmo com esse plano, tá? Até fui treinada aqui para fazer esse plano. Todo ano eu faço atualizações deles também, porque as coisas do governo mudam, então os planos mudam, então eu tenho que ficar atualizada. Essas coisas têm que ser passadas para as pessoas que fazem. Né? Porque toda escola, por exemplo, no Reino Unido, tem que ter uma SENCO, que uma coordenadora de necessidades especiais. Ela tem que entender sobre isso. Eu pego muitas delas que não entendem. Você entende? Então, as coisas que são colocadas em lei e legislação tem que também colocar em prática e tem que ser treinado para fazer isso. Rede de apoio. A gente não entendeu que esse mundo, a rede de apoio, é uns aos outros, não é só um dar. Nós damos e nós recebemos, né? A gente está em um mundo não é recíproco mais, né? As pessoas gostam de ter, mas não doam as coisas também.
Então, essas redes de apoio, ela tem que aumentar dentro dos municípios. Ela tem que aumentar. Tem que ter grupo de pais, tem que ter grupo onde também não só o pai, mas um professor vai lá dar uma palestra, um médico vai lá junto. Vamos discutir sobre isso. Isso é necessário. Eu estou trazendo por mim mesma esse tipo de eventos, é, onde eu moro. Eu estou criando isso, porque eu vejo que em todo lugar do mundo a gente está se distanciando cada vez mais. Apoio, né, a organizações que oferecem recursos e informações relevantes. Isso é importante. É exatamente o que nós estamos fazendo aqui, Gala. Né? A gente tá contribuindo. A tecnologia está nos ajudando até o momento. Mas a gente tem que aprender nessa teoria aqui, pela tecnologia e colocar em prática. Somos ainda seres humanos, né? Construindo um futuro inclusivo, né? E é com tudo isso. É a pecinha do quebra-cabeça, né? Aqui a gente já fala que o autismo, as pecinhas, né? Que já tem um símbolo. Mas é exatamente isso. Uma das coisas, muito interessantes, estou acabando aqui, que eu quero falar aqui para finalizar, vou deixar vocês também fazerem as perguntas se tiverem, é que, Renata, pode ser uma das perguntas que eu quero já abrir aqui. Mas por que aumentou tanto, né, o autismo? Por que aumentou tanto o TDAH, né? Bem, essas condições, elas são hereditárias, sempre existiu. Mas, ao decorrer dos nossos anos, como eu disse, a tecnologia, ela, ela, não sei, ela se alastrou de uma maneira tão gigante assim, que nós, esse sentido e necessidade que nós temos como seres humanos, ela triplicou. Mas como assim? Não estou entendendo. Pensa em um momento que eu havia falado já um tempo atrás, para algumas pessoas que estão aqui já sabem que eu sempre falo nisso. Antigamente, nós éramos crianças que tinham um pouco mais de liberdade, a gente tinha o freedom. A gente saía da escola, a gente já brincava de terra, a gente ficava descalço, a gente, nossa, fazíamos tudo que você imaginar. A gente explorava esse sensorial da gente. Chegava assim, preto de pó, de terra, né? Às vezes, eu lembro muito bem dos meus pais falando: Nossa, vai lavar esse pé que tá preto de sujeira, acabou de tomar banho, já tá sujo. Você reparou que nesses últimos anos as crianças não têm explorado muito mais isso? E se essa genética ela já está na criança, ela vai desenvolver isso, ela vai demonstrar muito mais cedo do que antigamente, porque nós não estamos explorando mais o nosso sensorial como deveria ser explorado. As crianças estão muito na tela, as crianças têm que ficar limpinha, porque os pais hoje, não é mais o pai que trabalha, a mãe tem que trabalhar para ajudar dentro de casa. Então, a mãe limpa a casa em um dia da semana que ela está de folga, ninguém pode sujar mais, até aquele próximo dia. Então, as crianças têm que ficar limpíssimas, elas não podem ficar na rua mais, elas não podem brincar mais, por causa da segurança também, né? Porque as coisas ficaram muito mais é, difícil nessa parte de segurança. Então, a gente vai começar a ver cada dia mais, porque esse é um cenário que está ocorrendo cada dia mais. Tá? Nós não estamos explorando mais isso. E o autismo, o TDAH, ele é demonstrado muito pelo sensorial, demais pelo sensorial. É o sensorial do toque, é o sensorial da alimentação, do cheiro, né, do olfato, é de tudo que vocês imaginarem. Né? Até mesmo a coordenação motora, né? Que a gente fala muito do vestíbulo, que tem mais três aí, a gente fala muito de cinco, mas tem três aí que está sendo bastante explorado, e o vestíbulo é um deles, tá? Que é o balanço corporal da criança também, tá? Mas, pessoal, eu fico muito feliz, tá? Falei um pouco.